não vacilar. Quer dizer, tomou a decisão, né? Recebeu a palavra que é boa para a salvação das nossas almas, né? Então é com perseverança que nós ganharemos a nossa vida, né? Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Então vem oposições de toda ordem para que aquele que recebeu a Jesus, recebeu a palavra de Deus, ele vem esmorecer, ele vem enfraquecer, ele vem entristecer, né? Ele vem muitas vezes a duvidar da palavra, né? Mas aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. É com perseverança que ganhareis as vossas almas. Nós temos exemplo na palavra de Deus de alguém que perseverou de uma maneira inigualável. Capítulo 11, segunda epístola aos Coríntios, verso 23, são ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Olha bem, o que Paulo fazia? Ele era um criminoso, né? Ele era um fora da lei? A verdade, a resposta é não. Mas o que ele fazia, né? E ele vem prosseguindo aqui: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Por quê? Né? Por que uma quarentena de açoites? 40, 39 chicotadas, né? Por que ele recebe essas coisas, né? Por que vem esse sofrimento sobre ele? Foi 3 vezes fustigados com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Amém? Quem está disposto a servir Jesus, né? As pessoas, né? O tema das pregações, eles vêm muitas vezes para aquilo que as pessoas querem ouvir, aquela que satisfazem o ego, a carne das pessoas. Quer dizer, a carne é o quê? Os desejos do homem, né? Os homens querem fama, querem sair bem em todas, querem ser vitorioso em todos, não quer ter sofrimento, ameaça alguma, né? Ele quer celebrar, quer festejar, né? Mas nós celebramos, nós festejamos, não resta a menor dúvida. Mas não podemos ignorar que o chamado de Deus para aquele que crê, né, é um chamado que envolve oposições de uma ordem, né, que foge ao raciocínio humano, né? Paulo, ele não foi ameaçado, perseguido, maltratado pelo que ele fazia, mas pelo que ele dizia, pelo que ele falava. E parece que nós estamos vendo esse espírito funcionar aí. As pessoas são retalhadas por aquilo que elas falam, por aquilo que elas pensam e falam. Então, muitos aí celebram até um dia para Paulo, né? Fala São Paulo, né? Mas nós vamos ver o que Paulo fala, né? Como ele prega, a questão que ele prega, não é somente falar Paulo e achar que está tudo bem. Ele mesmo fala que nós devemos perseverar.
Jesus fala aqui, né, capítulo 11 do livro de Mateus, ele fala o seguinte: e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? Então, ele fala aquele que tome a sua cruz, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar dentre os homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha bem, não tem volta, né? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, né? Nós devemos ser perseverantes. É com a perseverança, é com a paciência que nós vamos ganhar na nossa alma. A questão com Deus não é começar bem, a questão é terminar bem. E não é uma corrida de 100 metros rasos, 200 metros, né? 500 metros rasos, né? Não sei se tem assim, mas é uma maratona, são todos os dias, e isso envolve a vida toda, né? Uma vida de serviço a Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, uma vida de fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos. Ele fala: fazei discípulo, né? Nós devemos fazer discípulos. Jesus ressuscitado, ele fala isso: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o quê? O Evangelho. Nós não falamos, né, de outra coisa senão o Evangelho. Nós não levamos qualquer tipo de notícia, não andamos com piadinhas, né, com palavras menores. Nós pregamos o Evangelho do Reino. E Jesus nos advertiu que isso teria oposição, né? Teve oposição no passado, e a palavra de Deus nos mostra os heróis da fé, né? Foram maltratados, humilhados, cerrados pelo meio, como aconteceu com Isaías, foram crucificados, foram mortos. Eu não estou querendo te desanimar com essas coisas, né? Eu estou querendo que mostrar para nós que nós devemos perseverar, haja o que houver, né? Porque muitos, né, veem a palavra é muito bonita, né? A gente vê o poder de Deus, né? Mas nós também vemos levantes contra aqueles que são de Deus. Então, nós não podemos ser ingênuos, né? A palavra fala que nós devemos ser simples como as pombas, mas astutos, né, como as serpentes, né? Não vai andar de qualquer maneira, não vai andar sem as armas espirituais, não vai jogar pérolas aos porcos, né? E nem dê as coisas santas aos cães, né? O que dar coisas santas aos cães? Pessoas que estão escarnecendo. Você vem com a palavra de Deus, eles não vão receber e eles se voltam contra você. Então, todas as vezes que falar da palavra de Deus, faça com oração, porque não se trata uma questão de lógica humana, mas se trata de uma guerra espiritual, onde espíritos malignos trabalham, né? Paulo foi parar em prisão, né, porque ele repreendeu um espírito de adivinhação numa moça, né? Então, a hora que ele repreende aquele espírito, os demônios que estavam envolvidos ali, levantou aqueles que escravizavam aquela menina, e levantou todo o pessoal, né? Ali tinha o que? Inimigos espirituais, né? Estavam o que? Aprontando para pegar Paulo, né? Então Paulo foi preso por causa disso. E assim nós vemos, nós vemos Estevão veio e prega o Evangelho, capítulo 7 de Atos, né? Ele prega o Evangelho, ele começa toda, né? Começa por Moisés, pelo Pentateuco, pelos profetas,
e ele veio anunciando Jesus até chegar naqueles dias. Então, a hora que ele fala, né, que os judeus crucificaram Jesus, eles ligaram os dentes contra ele e o apedrejaram, né? Então, sofremos oposições. Agora, como nos livrar de oposições? Sendo astutos como serpentes. Não entre de qualquer forma, né? Tenha aí um revestimento espiritual. Nós temos a armadura, né? A armadura de Deus. Esteja sempre revestido com a armadura de Deus, né? A armadura de Deus, o capacete da salvação. Pense como Deus pensa. Pense a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. E você tem a couraça da justiça. Você está apoiado em Jesus Cristo, né? Que Ele é a nossa justiça. Então Ele é uma couraça que nos protege, né? Nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor e sempre em nome de Jesus. E o cinto da verdade, né? Nós devemos falar sempre a verdade. Quer dizer, e o que nós devemos fazer? Não brincar com essas coisas. Essas coisas são santas, essas coisas são poderosas. Tudo isso traz poder de Deus para nós e para as pessoas que ouvem, né? Nem por isso nós nos podemos calar, mas devemos sempre falar, devemos sempre testemunhar, né? E ter um ânimo forte. Ânimo forte deve ser a tua marca. Família virá contra você, né? Virão contra nós, pessoas vão falar mal, né? Mas é muito fácil criticar os profetas, né? Mas não é tão fácil receber a palavra que os profetas falam, né? Seria mais fácil receber a palavra, ao menos examinar a palavra de que nós falamos. Examine nas Escrituras, faça como os de Bereia, que eram mais longos do que os de Tessalônicas. Por quê? Porque verificavam nas Escrituras se as coisas eram conforme Paulo pregava. Então nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a Jesus Cristo ressuscitado, né? Então nós pregamos o Evangelho, porque nós cremos no Evangelho. Aceitar Jesus, você aceitou o Evangelho, você aceitou a palavra de Deus. E se a palavra de Deus ainda está encoberta, é para os que se perdem que ela está encoberta, mas para nós é poder de Deus. Amém? Então, né? E Jesus preveniu a nós, né? Em verdade, ele vem falando a respeito, né? Porque ele fala aqui e veio, né? Olha o que ele fala, capítulo 11, verso Mateus, verso 18, né? Pois veio João, né? João Batista, que comia, que não comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então, o que é? Sempre vão achar um motivo para falar de você, né? Sempre vão achar um motivo para falar dos pregadores, dos profetas, dos pastores. Sempre vão achar um motivo para falar da igreja, né? Para falar da igreja de Jesus. Sempre vão achar um motivo, mas isso é o acusador que nos acusa diante de Deus, de dia e de noite, mas nós o vencemos pelo testemunho que damos e pelo sangue do Cordeiro, por Jesus. Então, a questão é estar sempre revestido de Jesus,
né? Porque vocês sendo revestidos de Jesus, como? Meditando a palavra de dia e de noite. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Então, isso é estar cheio do Espírito Santo. As pessoas falam, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio da palavra de Deus. Né? Jesus foi impelido pelo deserto pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Né? E ele, o que ele estava, ele é a palavra, então ele estava com a palavra era ele e as palavras estavam com ele, e ele, diante da oposição do diabo, ele falou a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então a palavra de Deus é nosso alimento, e nós não devemos ser ingênuos, né? Quando a gente prega, né, vê o poder de Deus, os milagres de Deus, né, tudo isso é muito bonito, mas não sejamos ingênuos de que não haverá oposições, de que não haverá ameaças. Como nós devemos nos precaver destas coisas? Estando cheios do Espírito Santo, ter uma vida de consagração a Deus, né? Não cair nas astutas ciladas do diabo. Como fazer isso? Orando. Fala, Senhor, me livra das astutas ciladas do diabo, né? Não vai fazer aquilo que não é conforme a palavra de Deus. Fique no esconderijo do Altíssimo. No Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como ficar no esconderijo? Fique na palavra. Deus garante a palavra dele. Ele fala que ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Olha bem, se você estiver na palavra de Deus, né, Deus vai garantir você, né? Nem o mal te sucederá, e toda arma forjada contra ti não prosperará, e nem subsistirá. Então, mesmo que você vai sofrer ameaça, a sofrer reveses, mas em todas as coisas, né, Deus está te ensinando, não para te destruir, mas para te ensinar. Por que estes homens de Deus passaram por problemas? E está tudo isso registrado nas Escrituras, para nos advertir, né? Para andarmos conforme Deus quer que a gente ande, para a gente viver conforme Deus quer que a gente viva, né? Estar cheio da palavra, estar atento, né? Por isso que a palavra fala vigiai, né? Nós temos que vigiar e orar, quer dizer, vigia, né? Quer dizer, tenha cuidado. Não vai, né, os antigos falaram, não põe o pé na peia, né? Não vai servir ao inimigo, né? Hoje, dia 31 de outubro, né? Fala aí, né? Mas é o dia do protestantismo, né? Mas muita gente nem sabe disso e esquece. Aí vem por influência de mídia, vai celebrar Halloween, né? Halloween é uma celebração demoníaca, é do diabo, né? Fala que é dia das bruxas, então as pessoas ficam brincando com isso, né? Mas o diabo, ele não separa aquilo que você fala sério daquilo que você brinca, nem deixa os seus filhos fazer essas coisas, né? O catolicismo, eu vi padres já se levantaram a bandeira, né? Levantaram a bandeira. Professor, não faça essas coisas, não instrui as crianças a mexer com isso, né? E eu vejo também algo que as pessoas estão fazendo, crentes estão fazendo, elas estão usando sinais, tá? Esses sinais são conjuros, tiram foto e faz sinais, já reparou isso? Né? Quando você faz certos tipos de sinais, você está invocando demônios. Tem casta de demônios que eles se movem, que eles se movem por sinais. Eu orei com uma pastora e a pastora falou para mim que a entidade que o pai e a mãe serviam eram entidades que respondiam por sinais. E teve uma oportunidade, quando a gente celebrava culto lá embaixo, né?
vem o satanista aqui, e quando nós o abordamos orando para ele fazia sinais. Quando ele fazia sinais, ele estava invocando a ajuda de mais demônios para socorrer a ele, porque ele estava numa situação de aperto, porque a palavra de Deus estava sendo ministrada sobre a vida dele. Então, nós temos que guardar a fé, né? Guardar a fé, ser de Deus, né? O que poderão acusar a você, chamar você de fanático, né? Chamar você de bitolado, né? Mas você sabe, né? Em quem você tem que servir, a quem você serve, né? Fala assim, eu sei, né? Jó falando, eu sei, né? Eu sei em quem eu creio, né? Em quem tenho crido. Então, né? Jesus fala aqui que, né, nós somos levados como ovelhas perante os seus tosqueadores, né? Perante lobos. Então, são advertências, né? Advertências que ele faz. Ele diz aqui, no capítulo 10, né? Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E no verso 22 ele fala o seguinte: sereis odiados por causa de todos, por causa do meu nome. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, crie em você uma armadura de Deus. Como Paulo, gosto muito quando Paulo fala, eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Para mim é a mesma coisa. E tanto eu sei ser abastado como a passar necessidade. Para mim também é a mesma coisa. Quando você é elogiado e é criticado, para você é a mesma coisa. Porque o seu foco é Jesus, o seu foco é Deus, e você deve saber quem você é, você deve saber quem é o teu Deus, e a quem você serve e em quem você crê. E nós cremos no Todo-Poderoso, né? E fala mais, né? Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Olha, quer dizer, tem poder de Deus quando você testemunha de Jesus, né? E os crentes são levados diante de pessoas de governo, né, para testemunhar, sempre testemunhe, não intimide, porque Deus estará contigo, Deus estará te guardando, né? Ele prossegue, Jesus falando, né? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão, né? Sereis odiados, né? Então, não se intimide com perseguições, com ameaças, mantenha a fé, né? Paulo fala assim, cumpri a carreira, guardei a fé. Olha bem, né? Cumpri a carreira, guardei a fé. Deus requer de nós um ânimo forte, né? Eu prego muito sobre caráter forte, quer dizer, que não se intimida.
né? Diante de dificuldades, diante de ameaças, diante de perseguições, diante de problemas. Você deu um diagnóstico e só tem 3 meses de vida. Não vai sair daí derramando-se em lágrimas, né? E você vai dizer, quem tem a última palavra é o meu Deus, né? Quantas pessoas recebem cura quando elas chegam nessa posição que elas mantêm a sua fé, né? E elas dizem, né? Não, tudo bem, isso é a ciência que está falando, mas eu tenho Deus e a última palavra é Ele que tem, né? É Ele que manda, Ele mata e Ele faz viver, e não vai cair em terra, né? Como ele diz, né? Não se vendem 2 pardais por alguns centavos, e nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai que está no céu, né? Quanto mais a vocês que valem muito mais do que muitos pardais. Olha bem, o que ele está dizendo? Não tenha medo da morte, não tenha medo de crises, não tenha medo de ameaças, porque não vai cair nem lá, não vai cair ninguém por terra sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. Fica livre do medo, das angústias, das perseguições, e tem um foco na sua vida. O seu foco é Jesus, o seu foco é a palavra de Deus, né? Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Enquanto você olhar para Jesus, Ele vai estar garantindo você. Pedro, né? Pedro viu Jesus andando sobre as águas e ele falou: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Aí ele falou: vem, Pedro. E Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas. Mas depois ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para as ondas. Olhar a onda forte, o mar bravio, o vento, e ele teve medo. Aí ele começou a afundar, né? Então, não tenha medo de nada nessa vida, das perseguições que podem vir, das afrontas, né, das humilhações. Não deixa nada disso penetrar no seu coração, né? Esteja revestido da armadura de Deus, e Deus sempre vai te garantir, né? Deus sempre vai honrar você. Ele honra aqueles que o honram, né? Ainda a palavra de Deus vai longe, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonar, ainda assim o Senhor não vai me abandonar, né? Pode a mulher que amamenta esquecer do filho que amamenta, ainda assim o Senhor não esquecerá de mim. Então a nossa fé está firmada na rocha, a nossa fé está firmada em Jesus, a nossa fé está firmada na palavra de Deus, né? Então mantenha firme, né? Paulo sofreu muitas arduras e ele foi um homem valente na fé, e ele pôde dizer: cumpri a carreira, guardei a fé, né? E que a questão não é começar bem, a questão é terminar bem, né? Mas para isso nós vamos percorrer uma maratona. Maratona aí é uma corrida de 42 quilômetros, né? A nossa maratona são todos os dias uma vida de consagração a Deus, de serviço a Deus. Não é só hoje, não é só amanhã, mas enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos vivos, mantenha acesa a sua candeia, né? Não deixe a tua lâmpada apagar, não esmoreça, né? Vem coisas para te desanimar na fé, vem coisas para você duvidar de Deus. Mas como pode essas coisas acontecer? Não duvide nunca de Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Você está aí no carro, furou um pneu, graças a Deus. Furou os 2, graças a Deus. Furou os 4, graças a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então quer dizer, né? Não vai a pessoa que não conhece a Deus, no primeiro pneu que fura, ele já vai praguejar, né? Teve um senhor que foi pegar um avião, e ele chega lá e ele fala para a atendente, né? Mostrou a passagem que ele ia embarcar.
A moça fala para ele: não, mas o seu nome não está na listagem dos passageiros. Não, mas a minha passagem está aqui. E ele acabou até sendo ríspido, até brigando com a atendente, falando que ele tinha comprado a passagem, que ele não podia perder o compromisso dele, e que ele tinha que ir naquele voo. Falei: nesse voo o senhor não vai. E de fato ele não pôde ir. Ele teve que voltar para pegar o avião no dia seguinte. E a hora que ele chega no escritório, a secretária dele assusta com ele. Por quê? O que aconteceu? O que foi? Não, é porque saiu no noticiário do voo que o senhor ia, caiu e todos os passageiros morreram. Então, mantenha a fé, tá? Deus está te guardando. Nunca se aparte de Jesus, né? Era para ele estar morto, mas ele estava ali, porque Deus entrou em providência na vida dele, porque um homem consagrado a Deus, né? Então, não se apavore com as coisas que vêm contra você. Não se apavore com as coisas que tiram de você. Não precisa apavorar, né? Deus vai honrar você. Deus vai te dar o melhor da terra. Deus vai guardar você, né? Ao invés de vergonha, você terá dupla honra. Nessa terra você possuirá o dobro e você terá perpétua alegria. Você comerá o melhor da terra, né? Jacó fez um contrato com Labão, né? E as cabras e as ovelhas só nasciam do jeito de Jacó. Aí ele Labão falou: não, então vamos inverter o contrato. Parece que foi 10 vezes, né? Aí invertia. As cabras, as ovelhas passavam tudo para Jacó, e assim foi invertido de novo. Jacó contemplado: mas não é possível, não, aí vamos fazer de novo, vamos mudar o contrato de novo, né? Mudou várias vezes o contrato, mas só chovia na horta de Jacó. Só vai chover na sua horta. Fique com o Senhor, né? Isaac furava um poço para pegar água. Eles iam lá, os vizinhos roubavam o poço dele. Não, esse poço é nosso, né? Ele roubava o poço dele. Furava outro. Não, esse aí também é nosso. E vai, né? Vários poços de água. Ele furava e tinha água, dava água, né? Porque Deus era com ele, né? E os vizinhos, depois chegou num tempo que não tem jeito de roubar mais dele, né? Todo lugar que ele cava, tem água para todo lado. Aí cavou um poço jorrante, né? Poço jorrante é que não tem jeito de você entulhar eles, né? Quando eles tinham muita água, eles foram lá e entulharam o poço de Jacó, né? Quer dizer, nós já temos bastante, mas nós não queremos que Isaac tenha água. Era isso. O propósito do diabo é isso na vida do crente. Não quer que você tenha. O negócio é esse, né? Aí ele cava um poço deu água jorrante. O que é uma água jorrante? Um poço de água jorrante. A água vem e ela transborda na boca do poço. Você pode jogar terra, entulhar ele, você pode jogar pedra, que a água vem, rompe tudo e continua saindo na boca do poço, né? Por que isso? Porque quem dá a água é Deus, Jacó, Isaac, Deus era com ele. E por que os outros roubavam o poço dele? Porque todo lugar que ele cavava dava água. Assim é para a tua vida que crê no Deus que nós servimos, no Deus da palavra, né? Das Escrituras. Em todo lugar que você cavar, Deus vai te dar água. Aonde você colocar as mãos, você será bem sucedido. Né? Você terá medida recalcada, sacudida e transbordante. Se o seu patrão te mandar embora, meu irmão, tem uma porta muito maior, né? Muito melhor, né? Assim, não terá limitação, né? Você terá sempre progresso, avanço. O segredo é: confie no Senhor, sirva o Senhor com interesse de coração. Não perca a oportunidade para testemunhar do nome de Jesus, das palavras de Deus, do Evangelho, do amor de Deus, do poder de Deus. Você é testemunha do Senhor. Quando você testemunha do nome dele aqui na terra, ele testemunha do teu nome diante do Pai que está no céu.
Que privilégio isso! Glória a Deus, né? Enquanto muitos nas arquibancadas vão querer falar de você, né? Vão querer te desmerecer, né? Mas Deus vai te honrar, porque você honra Ele aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique com Jesus, fique com a palavra de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Glória a Deus, porque se nós nos envergonharmos do Evangelho, o Senhor também se envergonhará de nós. Confesse Jesus, aceite Jesus, venha para o aprisco do Deus Todo-Poderoso, do Deus da palavra. Seja uma bênção, possua a porta dos seus inimigos. Aonde você puser a mão, você seja bem sucedido, e é para a glória do nosso Deus. Não importa com as ameaças, não importa com o que falam de você. O que falam de você não é problema seu, né? Mas Deus vai te honrar em toda e qualquer situação. Fique na palavra, fique com Jesus, ser curado, ser abençoado em nome de Jesus. Amém?